Olá, caras amigas e caros amigos, muito obrigada por estar nos acompanhando aqui no nosso programa Sala de Visitas. Eu sou Isabel Xiaomiao e hoje convidamos o economista brasileiro Paulo Gala, professor da Fundação Getúlio Vargas, para nos compartilhar a expectativa sobre as duas sessões, um evento político muito importante da China e inaugurado no dia 3 de março. Professora, eu fico muito agradecida pela sua participação no nosso programa Falando de Beijing. Obrigado, o prazer é todo meu conversar com vocês, eu aqui em São Paulo, vocês aí em Beijing. Estou aqui à disposição no que eu puder contribuir. Grande prazer. Prazer nosso. E nesses dias eu vejo que o professor já participou de várias discussões, focadas mesmo em duas sessões, mas discutindo principalmente o funcionamento desse mecanismo democrático da China. E desta vez vamos começar por algumas questões concretas. Sabemos que uma agenda na plenária da Assembleia Popular Nacional deliberar o relatório de trabalho do governo apresentada pelo primeiro-ministro, e o documento deste ano deve ser muito especial por conta dessa epidemia de coronavírus e também por êxito da China de eliminação da pobreza extrema. Por outro lado, estatísticas já mostraram que a China é o único país que registra crescimento em 2020 com um ritmo de 2,1%. E nesse contexto, como o professor vai avaliar esses números da economia chinesa? Na sua análise, quais fatores devem a esse resultado? Bom, a China foi o grande destaque econômico do ano passado, da pandemia, né? O ano começou de maneira muito difícil para a China, como sendo o epicentro, né, da pandemia, com inúmeros casos, obrigando ao lockdown de cidades, né, como Wuhan ficou completamente fechada. Mas a resposta do governo chinês e da economia chinesa foi realmente incrível, né? O governo chinês conseguiu mobilizar rapidamente as empresas industriais chinesas para produzirem todos os insumos que eram necessários para combater a pandemia, né? Passando por máscaras de respiração, por ventiladores de respiração. Toda a cadeia médico-hospitalar foi muito fortalecida e articulada a partir de medidas do governo, né? De modo que o sistema de saúde chinês deu uma resposta muito rápida para o controle da pandemia, construção de hospitais em tempo recorde, né? Então, do ponto de vista, vamos dizer assim, da saúde mesmo, dos equipamentos e todos os insumos necessários, a China deu uma resposta tão rápida que ela acabou ajudando o próprio mundo, né? Porque ela começou a exportar todos esses equipamentos que ela produziu em velocidade incrível. Por exemplo, os respiradores de ventilação para o pulmão, que são tão importantes para os pacientes de Covid, passaram a vir em larga medida da China, passaram a ser produzidos na China e exportados para todo mundo. Então, o governo chinês ele agiu muito bem ao isolar cidades que estavam com um problema de pandemia e fechar com lockdown, com medidas muito duras de distanciamento social, e depois, no segundo momento, uma reabertura já livre de contaminação, né? E ativando os canais econômicos para ajudar a China a produzir o que era necessário para, vamos dizer assim, suprir a sua economia em relação a essas necessidades e abastecer o mundo, né? Então, a China, da metade do ano para frente, ela passou a ser o grande abastecedor do mundo, não só de insumos médicos, né, e produtos ligados à pandemia, mas também de outros produtos, porque é importante lembrar que o comércio mundial sofreu muito no ano passado. Muitos países pararam de produzir, inclusive alimentos, vários setores ficaram realmente desligados. Então, a China acabou sendo capaz de dar uma resposta em termos de produção, né, para fornecer para o mercado mundial inteiro. Então, de novo, a inserção da economia chinesa no mundo ajudou, inclusive, a saída dela da pandemia, porque o que não foi demandado no mercado interno, ela foi capaz de vender para o resto do mundo, né? Então, provavelmente a China deve ter sido o único país relevante, né, de tamanho relevante, que tenha conseguido crescer em 2020, que foi um dos anos mais dramáticos, né, da história recente até, né? Sim, mas de fato essa 2,1%
veio não apenas das exportações de produtos a outros países, mas também de rápida volta à normalidade no mercado político na China. Também, então, nesse aspecto, focado no mercado, na economia interna do país, qual é a sua análise sobre essa recuperação rápida da economia e também de produção? Isso mostra que a China está cada vez menos dependente do resto do mundo, especialmente da economia americana. Hoje, a classe média chinesa já conta com mais de 400 milhões de pessoas. Então, isso está criando um mercado interno muito robusto na China, né? A economia chinesa de hoje é muito diferente da economia chinesa de 10, 15 anos atrás, quando a dependência de exportações para o resto do mundo era muito grande. Então, na medida em que a pandemia começou a ser controlada ali para março, abril e maio na China, o mercado interno começou a responder como o grande demandante dos produtos chineses. Então, a produção chinesa passou também a ser direcionada e voltada para o consumo do mercado interno, né? E o que a gente vê cada vez mais é que a China tem conseguido transitar de uma economia muito dependente de exportações para o resto do mundo para uma economia mais focada no seu próprio mercado consumidor, no seu próprio mercado interno, um pouco naquela linha da estratégia de dupla circulação, né, de desenvolvimento tecnológico local e de fortalecimento do mercado interno e do consumo doméstico. Eu acho que o 2020 foi um ano que deixou isso ainda mais claro, né? Outra pauta nessa relatório de trabalho, o primeiro-ministro deve também anunciar uma expectativa sobre o crescimento econômico para este ano, 2021, e sua estimativa sobre a economia chinesa, desempenho neste ano. Eu acho que a economia continua acelerando, né? A economia chinesa foi a economia que mais se recuperou, que mais rapidamente conseguiu se recuperar da crise, e eu acho que é perfeitamente possível que a economia chinesa cresça esse ano qualquer coisa como 4%, 5%, tudo vai depender também do resto do mundo, né? Porque apesar da China ainda, vamos dizer assim, está conseguindo construir o seu mercado interno, ela ainda tem alguma dependência de fora, mas o cenário exterior também está melhorando, a economia americana está dando sinais de que está reaquecendo, a economia europeia também, então acho que o cenário de crescimento para a economia chinesa é bastante positivo em 2021, é melhor do que em 2020, com certeza. Eu acho que é perfeitamente possível que o país cresça qualquer coisa como 4% ou até mais. Eu já vi algumas notícias com previsões de 9%. E além disso, mas essa talvez é Mas, além de China, talvez outros países também vão recuperar mais. E, em outro aspecto, a China agora possui muitas empresas gigantes, como Alibaba, Tencent, com destaque na área de tecnologia. Então, o governo precisa tratar bem essa relação. Qual é a sua opinião? Quais desafios? Esse é o que a gente diz que é a consequência do sucesso, né? São as dificuldades do sucesso, porque o setor tech na China ele foi tão bem sucedido, né? Que a China fez os seus equivalentes do Facebook, do Google. A China tem o seu próprio, né? Se você pegar a Alibaba, a Tencent, né? Toda essa estrutura criou gigantes. Agora, o problema é que, nesse setor, há uma tendência muito grande a se criar monopólios e oligopólios, que é um caso em que uma empresa ou poucas empresas dominam o mercado inteiro. Isso acontece nos Estados Unidos. A Amazon tem mais de 50% do mercado de vendas online. A Google tem 90% do mercado de buscas online. Então, a única maneira de combater isso que os economistas chamam de concentração de mercado é através da regulação do Estado. O Estado, existem brigas nos Estados Unidos muito importantes, por exemplo, entre o governo e a Microsoft, que a Microsoft, em determinado momento, dominava 95% dos sistemas operacionais de todos os computadores. Então, eu acho que o governo chinês ele vai caminhar na direção de regular e colocar restrições a essa formação desses big techs chineses, né? Que tem muito poder de monopólio e de oligopólio. Eu acho que isso é um desafio que está colocado, mas eu vejo que o governo vai agir nessa direção. O Partido Comunista da China celebra o centenário da fundação neste ano e o professor, como economista,
Como considera os pensamentos e as direções econômicas do partido, especialmente após 1900 reforma em 1978? Eu acho que a visão do Partido Comunista é extremamente pragmática, né? Eu acho que essa que foi a beleza do modelo de desenvolvimento da China, porque o partido soube preservar, vamos dizer assim, os objetivos sociais, né? Ou que diz, como diz um amigo meu, Elias Jabbour, o socialismo orientado ao mercado, né? Ele soube manter os pilares, né, sociais de erradicação de pobreza, de melhora de qualidade de vida das pessoas, né? Vamos dizer assim, do espírito público. Mas ele também soube usar as vantagens do mercado, da iniciativa privada, do florescimento, da inovação, do investimento em tecnologia. Então, ele sempre teve uma estratégia muito pragmática, na minha opinião, né? Ele soube usar os mecanismos de mercado para brigar no próprio mercado, né? Porque é uma coisa curiosa, você vê que as empresas chinesas, elas superam as americanas no mercado americano, né? Ou seja, o governo ele conseguiu construir uma estratégia de desenvolvimento em que as empresas da China, né, que vem de um país que tem uma parte comunista, socialista importante, mas criou empresas que no mercado elas reinam, né? Uma Huawei, que está entre as 3 maiores produtoras de smartphone do mundo, agora as companhias de carros elétricos, a NIO, chinesa, superou a GM, né, em montadora de carro, então, e tantas outras milhares de empresas chinesas que estão brigando cabeça a cabeça com as americanas e com as europeias e assim por diante, né? Então, esse pragmatismo do Partido Comunista foi muito interessante, a meu ver, né? E também sempre tem um plano de longo prazo muito planejado, no caso de plano quinquenal, e o governo sempre tem uma direção para seguir. Os planos quinquenais, eles ajudam muito no desenho dessa estratégia, né? Porque o governo vai elencando os setores que ele acha a chave, que ele considera a chave, né, em termos de tendências tecnológicas, de necessidades para o país. Por exemplo, a China tinha um problema gravíssimo de poluição há anos atrás, como a gente sabe. E o governo começou a direcionar os planos quinquenais para a produção de energias verdes, energias limpas, dar muitos incentivos, subsídios, financiamento público, direcionar as empresas estatais para favorecer o desenvolvimento desses setores. E hoje a China é líder mundial em painéis fotovoltaicos, né, painéis solares, em veículos elétricos, né? Tianjin tem 100% da frota de táxis e de ônibus elétrica, né? Então, a coisa do meio ambiente é um belo exemplo de como esses planos quinquenais funcionam, né? Uhum. E voltamos a falar sobre as 2 sessões, e acho muito interessante sua conversa com o professor Elias sobre a democracia na China. Falando dessa questão, o professor pode compartilhar conosco algumas observações suas interessantes sobre as 2 sessões? Não, eu acho que o legal é ver quais são os mecanismos de representação que existem. Porque quando a gente fala de democracia, no sentido tradicional ocidental, a gente está falando de uma eleição em que as pessoas votam e há alternância de poder, escolhe os presidentes, etc. e tal. Mas todo o pilar dessa discussão vem de representação e representatividade, ou seja, em que medida as pessoas têm representantes no governo, em que medida as ideias das pessoas são representadas, né? Eu não sou, obviamente, um especialista no sistema político chinês, mas me parece que existe bastante representação no sistema político chinês. Muito mais representação do que se imagina no Ocidente, né? Com a eleição dos delegados regionais, com todos os processos que são debatidos no grande congresso que vocês têm todo ano. Então, eu acho que o Ocidente tem uma visão meio de caricatura disso, né? De que não há nenhuma representatividade do povo chinês no governo. Não. Minha visão é que tem sim muita representatividade. Não é um mecanismo tradicional de que tem uma eleição em que a pessoa vai lá e vota no presidente, né? Porque ela segue outra lógica de representação do município, da região, da província e depois do Congresso, do Grande Congresso, né? Então, eu acho que é importante olhar, tentar entender a democracia de outras maneiras, que não é simplesmente uma eleição que você vai lá e vota, né? Sim, sim. De fato, como por exemplo no Brasil, os deputados, os senadores já se tornam uma profissão. Mas aqui nossos representantes, eles podem ser um vendedor, eles podem ser um advogado, um professor. Eles não se tornam um político, profissão de político. Por isso acho essa mesmo muito interessante. Como o professor já falou, a democracia tem várias formas
É uma ideia unida e a votação só tornou ampliada só no final do século XIX e, como eu disse, a democracia não é apenas uma votação direta, isso não significa a democracia. Então, como professor, como entende que um mecanismo de governança pode alcançar ao máximo a democracia? E no caso das suas sessões, como compreende esse sistema de socialismo com características chinesas? Me parece que os mecanismos que existem na China, eles têm dado conta de atender as demandas da sociedade e as demandas do povo, né? Ou seja, esse mecanismo de representação que você estava explicando um pouco para a gente, ele tem conseguido responder às demandas das pessoas, porque, inclusive, em pesquisas que eu vi recentemente, os governos que são mais bem avaliados do mundo são os governos chineses, né? Por quê? Porque é um governo que tem conseguido melhorar a vida das pessoas, né? Tem feito o país crescer, tem gerado oportunidades, as pessoas que trabalham conseguem encontrar emprego, conseguem montar sua empresa, conseguem expandir seu negócio, houve a erradicação da pobreza, as questões ambientais têm melhorado. Então, eu acho que o governo ele tem dado resposta satisfatória a todas essas demandas da sociedade, né? E isso necessariamente passa por mecanismo de representação, né? O governo ele reage às demandas da sociedade, né? Não é que o governo está lá e tem um mundo correndo em paralelo aqui, está todo mundo infeliz com o governo, né? Na minha visão, há, vamos dizer assim, bastante representatividade e a governança do sistema político, mal ou bem, tem conseguido reagir a essas demandas, né? Mais bem do que mal, até porque está aí com tanto sucesso, né? E no final, algumas reflexões sobre esta pandemia, porque ontem que completou um ano que o coronavírus surgiu no Brasil e também foi um dia muito letal, bateu o recorde de mortes. De fato, no início, alguns liberais no Brasil defenderam a liberdade para não usar máscaras. Então, como algumas reflexões do professor sobre esta ideia de liberdade? Então, eu acho que foi muito bem lembrado, né? A gente completou um ano de pandemia e a situação no Brasil e na China não poderia ser mais distinta, né? Com a China com a pandemia plenamente controlada, né? Números de casos muito pequenos, enquanto que no Brasil a gente tem um recorde de casos, a gente está atingindo o recorde de mortes, o recorde de novos casos diários, indo para 50, 60 mil. O Brasil hoje é um dos países que tem a pandemia mais fora de controle, né? Se a gente comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, os próprios Estados Unidos, e com a questão das vacinas, ele conseguiu sair de 250 mil casos novos para 50 mil casos, né, nos últimos 15 dias. Então, no começo, a China teve políticas muito duras e ela foi criticada, inclusive lockdown de cidades, controle muito forte dos cidadãos por aplicativos, por celular, de mobilidade, etc. e tal. Só que, olhando para trás, essas medidas foram acertadas. Porque, por exemplo, o governo brasileiro teve uma atitude completamente negacionista. Primeiro, não reconheceu a pandemia, dizia que não havia problema, que era uma gripe sem maiores consequências. Depois, não se mobilizou na produção dos equipamentos médicos hospitalares. Depois, não se articulou para produzir vacinas, para estar preparado para fazer a produção de vacinas. Então, o Brasil foi um dos países que mais errou na pandemia do começo ao fim, né? E a China, provavelmente, foi um dos países que mais acertou, né? E isso hoje, passado um ano, é mais ou menos fácil de perceber, né? Quando a gente vê a situação econômica da China, a situação da pandemia na China, e compara com a situação econômica do Brasil e da pandemia do Brasil, é muito claro, né? Não precisa nem explicar, né? Mas na lógica do Brasil, a liberdade é mais importante do que outras questões. Antes a gente foi contra de lockdown, foi contra de usar máscara para defender a liberdade. Mas eu estava lendo um livro falando que até os neoliberalismos concordam que a gente precisa, em algum período, certo momento, as pessoas precisam de ceder alguns interesses, alguma liberdade para alcançar maiores liberdades individuais. Eu não estou falando de ponto de vista de interesse coletivo, porque a gente resumiu que a China pode
pode controlar esta pandemia porque a gente tem uma interesse coletiva, defende mais interesses coletivos, mas é também de ponto de vista de liberdade individuais, porque somos adultos, sermos pessoas maduras, precisamos aprender um pouco de ceder alguma coisa nessa sociedade. Então, o professor tem algumas ideias novas, reflexões sobre a gente trata essa liberdade. A questão da liberdade individual é como a sua liberdade individual vai afetar a liberdade individual de outras pessoas, né? Então, é evidente que no meio de uma pandemia, se você toma a decisão de não usar máscaras e de não se vacinar, a sua liberdade vai custar a liberdade de milhares de pessoas que provavelmente vão ficar doentes, vão morrer, vão ficar internadas, né? Então, existe, né, sempre uma questão do coletivo aí que você levantou muito bem. Se individualmente a pessoa não tem essa consciência de que o comportamento dela é errado, de não usar máscara e de não se vacinar, né, que vai trazer mal a muitas pessoas, então se ela não tem essa consciência, o Estado vai ter que impor isso, porque a liberdade das outras pessoas vai depender da ação do Estado. Porque se o Estado não fizer nada e deixar o negacionista livre, que é a pessoa que não acredita que tem pandemia, que a máscara não tem efeito, que não precisa se vacinar, se você der liberdade para essa pessoa, você vai tirar a liberdade de milhares de pessoas que vão morrer, que não vão poder sair de casa, que vão ter a economia parada. Veja o que acontece com o Brasil hoje. A situação de liberdade hoje no Brasil é horrível. Eu estou falando aqui em São Paulo está com lockdown à noite. As UTIs em São Paulo estão lotadas, tem fila para entrar na UTI. Então, qual é a liberdade hoje de um paulista? Ele não tem nem UTI para ir se ele ficar doente. Ele não pode sair à noite. Então, ele tem muito menos liberdade do que um chinês, no atual momento. Né? Por quê? Porque as medidas lá atrás na China foram acertadas e aqui foram erradas. Então, essa questão da liberdade é muito relativa, né? Ela precisa ser encarada de maneira mais aprofundada, né? Muito obrigada pela essa entrevista, essa conversa com o professor Paulo Gala. E a gente pode acompanhar o canal do professor Paulo Gala no YouTube e também no Instagram, muitas lives sobre desenvolvimentos, mecanismos, entendimentos sobre a China. Legal, grande prazer, contem comigo. Prazer conversar com vocês. Obrigada.